Bom dia, a paz do Senhor para todos. Eu gostaria que vocês dessem um okzinho para a gente, para ver se está tudo ok, para a gente poder iniciar, né? Nosso tecladista já chegou, né? Então estou só aguardando aí o okzinho. Por favor, dê um okzinho para ver se está tudo direitinho, para a gente poder começar o nosso bate-papo com Deus. Amém? Vamos estar agradecendo Ele daqui a pouquinho, né? Então, aguardando as pessoas chegarem. Então, que Deus possa falar para todos nós. Glória a Deus. Bom dia, minha querida esposa. Se mais alguém estamos chegando, amém, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Por enquanto estamos só eu e a pastora Lucimar. Se mais alguém estiver nos assistindo, por favor, dê um joinha para que nós possamos começar hoje falando um pouquinho daquilo que nós somos para Deus. Glória a Deus, aleluia. Chegou ali. Oh, glória, temos mais uma pessoa conosco. A figurinha tá pequenininha, não estou conseguindo identificar quem é, mas seja bem-vinda, né? Bem, meus amados, vamos agradecer um pouquinho. Primeiro quero dar um bom dia, Aline, seja bem-vinda, né? Um bom dia a todos, glória e paz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E para que nós possamos dar início, antes de orarmos, né? Quando nós precisamos avistar uma paisagem, ver uma paisagem, nós normalmente nos recuamos um pouco mais para que a gente possa ter uma visão mais ampla, né? E isso é muito importante, essa recuada. Bom dia, pastora Ana, seja bem-vinda. E quando nós nos afastamos um pouco, o nosso olhar ele é ampliado, ele aumenta, ele melhora. E como seria o olhar de Cristo para nós, ou por nós, né? Pai do Senhor, pastor Ivan. Ou seja, o que somos nós diante de Deus. Vamos nos colocar no lugar do Pai hoje e observarmos o tanto que é feito para que nós venhamos a chegar ou alcançar o trono dele. Porque quando nós nos entregamos para ele, a paz do Senhor, minha pastora, vamos ver que ele tem um propósito, nos livrar da morte e do pecado. Então, por que tanto amor assim? Aonde está a explicação? Então, para que a gente entre na palavra do Senhor, vamos estar orando. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar te louvando, te bendizendo, te adorando, de podermos estar, Pai, mais uma vez na Tua presença. Nós temos tido palavras maravilhosas durante essa semana. O Senhor tem falado muito para cada um de nós. E que Tu venha, Senhor, nessa manhã, nos dá um pouco mais.
porque nós queremos saber por que tanto amor assim? Da onde vem esse amor que é inexplicável? Da onde vem esse amor que a gente não entende que ele tem por nós? Então, que o Senhor hoje possa nos ajudar a descortinar um pouco mais da tua palavra para a nossa vida. Nos faça, Senhor, entender o quão importante é esse olhar e como esse seu olhar se dá sobre nossas vidas. Obrigado por esse dia. Abençoa a todos. Dê um final de semana abençoado e que tu venha a engrandecer cada vez mais a tua obra na face desta terra. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, né? Eliene, Sandy, sejam bem-vindas. Bem, meus amados, vamos lá. Vou pedir que vocês abram a Bíblia, se vocês estiverem com ela na mão, né? Mas se não tiverem, nós vamos estar lendo em Gênesis capítulo 1, verso de número 27, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O primeiro ponto de vista que nós vamos abordar na nossa ministração de hoje, né, é exatamente sobre o fato de sermos semelhantes a Ele. Ou seja, ao ponto de vista, nós fomos feitos imagem e semelhança. Ou seja, eu não sou igual ao Senhor, eu sou semelhante a Ele. E existe essa diferença. Algo que é semelhante é muito parecido, é muito desenhado no ponto de vista da forma. Então, eu sei que eu sou semelhante na aparência, mas eu não sou igual ao meu Pai. Essa foi uma das preocupações dele enquanto Criador. Quando ele se afasta, quando ele nos observou, ele viu que faltava algo. Faltava algo. E esse algo nós vamos encontrar no verso anterior, quando ele diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre ela. E nós talvez alguns não tenham prestado atenção durante esses anos, talvez na leitura, em palavras que já foram ditas, mas tem um verbo, façamos, ou seja, o Senhor convida alguém para estar no projeto da criação. Então, nessa hora, o verbo me mostra que ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou em equipe. Mas a nossa maior porção, todo o processo de idealização foi dele. Ele criou-nos, ele nos fez, ele planejou, mas na hora de conceber, ele pediu a ajuda de mais alguém. É lógico que nós sabemos que o Senhor, nesse momento, está rodeado de anjos, ele está junto com o Filho, ele está junto com o Espírito Santo, ou seja, ele tinha toda uma equipe ao seu redor para fazer com que ele conseguisse colocar em prática aquele projeto, a sua intenção de criação. Ou seja, como criação do Senhor, nós somos únicos, todos nós somos únicos. Aqueles que às vezes se parecem com alguém por serem gêmeos ou por terem uma aparência muito parecida, e em algumas famílias nós vemos isto bem claro,
eles são apenas parecidos. Eles não são iguais. Eles são pessoas individuais, são pessoas diferentes, cada um com seu propósito, cada um com seu pensamento, cada um com a sua forma de agir. E isso é muito importante em nossas vidas, porque quando nós vemos essa gama de diferença, essa especialização que Deus fez e faz até hoje, quando viemos ao mundo, exatamente para mostrar que Ele é único. Ele não está aqui para clonar pessoas, Ele está aqui para gerar, dar vidas a pessoas diferentes, pessoas que têm um raciocínio e que durante um tempo da vida vão estar aprendendo como caminhar, como agir, como se comportar. Ele não nos fez para sermos perdedores, pelo contrário. O Senhor nos admira porque Ele sabe que a sua palavra é muito clara. Ele nos fez para sermos maiores nessa terra. Quando no verso 26 Ele nos diz que nós teríamos que dominar, Ele não está querendo dizer que nós teríamos que ser dominados. Nós não estamos ali para ser destruidores, nós não estamos aqui para ser usurpadores, salteadores ou até mesmo roubadores de alegrias e felicidades. Pelo contrário, ser dominador, conforme está no verso 26, significa dizer que eu tenho que saber administrar aquilo que Ele me deu. Eu tenho que saber administrar, eu tenho que saber conduzir aquilo que Ele deixou para que eu assim o cuidasse. Eu tenho que saber como retirar da terra o meu sustento, a minha sobrevivência. E aí esse fruto de alimento, seja ele no trabalho, no meu meio social ou até mesmo na nossa igreja, eu preciso saber como me comportar, como agir, porque enquanto criação, Ele nos quer vitoriosos. O nome da nossa igreja é bem claro, né? Conquistando vitórias. E realmente, nessa terra nós temos que conquistá-las. E toda conquista, ela nunca vem fácil. Conquista nenhuma, ela é dada de mão beijada para alguém. Em uma conquista significa dizer que eu tenho lutas durante o caminho. Significa dizer que eu vou ter que enfrentar outras pessoas que nasceram também para ser dominadores, para serem administradores, cuidadores dessa terra. Mas esse enfrentamento não quer dizer que eu vou cair no embate, que eu vou lutar, que eu vou estar batendo. Pelo contrário, às vezes nesse trajeto de vida, nessas conquistas, né, a gente às vezes apanha muito mais do que bate, né? E aí é lógico, eu estou aprendendo a administrar. Seja bem-vindo aí, Palito, grande amigo de trabalho, como já foi ali no Universo. E quando ele se afasta um pouquinho para admirar o que ele tinha feito, ele viu que estava faltando alguma coisa. E aí o Senhor cria a mulher. Quando Ele cria a mulher, Ele não cria a mulher já sabendo ou já querendo, melhor dizendo, que ela errasse e o homem a acompanhasse no erro. Não. Ele sabia que faltava alguma coisa. O par, seja de um homem ou de uma mulher, é sempre aquele que é o seu oposto, aquele que é o macho ou a fêmea. Por isso que quando ele olha, quando ele admira, quando ele contempla a sua criação, ele vê que está faltando algo. E a sua equipe, possivelmente, alguém falou assim: Senhor, olha, são casais, como é que nós esquecemos? E é lógico, numa equipe não tem aquele que erra, todos erram. Mas o Senhor não erra. Porque quando Ele se afasta e Ele olha
aquele panorama da criação, ele vê, poxa, mandei bem criando esse tal de homem, poxa, ele vai ser show de bola. Mas aí ele viu, opa, tá faltando alguma coisa. Equipe minha, o que tá faltando aqui? Alguém deve ter falado para ele, olha, tá faltando a fêmea, o Senhor criou um macho, agora falta a fêmea. Então o Senhor analisa e ele pega e cria a mulher, uma ajudadora, uma esposa, uma mãe. Então essa obra fica completa, porque aí ele começa a instituição daquilo que nós conhecemos como família. Existem famílias perfeitas? Não, família nenhuma é perfeita. Todos nós somos falhos, todos nós temos nossas limitações. Eu não posso querer que uma família seja 100% perfeita, porque isso não existe. As diferenças nos fazem querer cada vez mais aprender. As diferenças querem que nós venhamos a administrar tudo aquilo que chega até nós. E aí nós temos que saber trabalhar, nós temos que saber contornar algumas situações. Alguns até podem pensar, poxa, mas ele quando criou a mulher, ela infelizmente caiu, né? Mas essa queda, meus amados, ela é até compreensível. Vocês imaginem uma criança. Uma criança, antes de poder caminhar, ela cai muito no seu trajeto. Até ela poder se firmar, até ela manter o corpo ereto, ela cai e cai muito, não cai pouco não. E aí, é lógico, nesses tombos que a vida nos dá, nós sempre temos que levantar. Apesar de alguns acharem vamos botar assim, com uma mente um tanto quanto distorcida sobre a criação da mulher, mas ela foi feita para ser ajudadora. Ela foi feita para fazer com que cada um de nós, homens, possamos ter o nosso complemento, termos a nossa equipe de trabalho. E isso é importante na nossa vida. Quando nós começamos a pensar e a pensar com a mente de Cristo, nós começamos a jogar fora, tirar da nossa existência tudo aquilo que é torpe, tudo aquilo que é vil, tudo aquilo que nos faz desviar do caminho original, porque com a mente de Cristo, a sua graça superabunda em nossa vida de uma forma que nós não temos como explicar. Porque ali, naquele primeiro momento, eu sou criação, eu sou filho de um pai que é amoroso. Naquele momento o Senhor ama o homem. E se ele não amasse o homem, ele não tinha feito tudo que a história bíblica nos conta para que o homem fosse salvo. Ele alaga, ele mortifica, até chegar ao momento da cruz. Foram várias etapas, caminhadas no deserto, escravidão, doenças. Meus amados, o que nós estamos passando hoje é apenas mais um dos processos que o Senhor tem como ferramenta para poder fazer com que venhamos a parar, para contemplar o quadro da criação. Nós estamos vendo muitas coisas erradas acontecerem. Desmatamentos, roubos, fraudes, mortes, várias coisas que estão acontecendo já há bastante tempo. Então nós precisamos estar cientes de que eu, como criação, tenho que aprender a administrar. Eu não posso agir de forma leviana, porque ele não é leviano comigo. Pelo contrário, ele me ama, e a prova disso é que ele pediu ao seu filho que descesse do trono dele e se fizesse sacrifício por cada um de nós. E Cristo não pensou duas vezes. Desceu, se fez homem e foi para o madeiro
para que eu e você tivéssemos uma outra vida, uma outra oportunidade, a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Precisamos sim começar a modificar a nossa forma de vida. Eu recebi um post no Face onde falava-se de uma pessoa que dedicou a vida ao Evangelho. Nosso amigo, irmão, pastor Taranto, ele colocou lá a história de um homem chamado Miller, e que esse homem orava incessantemente. E nesse momento, nós precisamos incorporar em nossas vidas, tomar para a nossa vida o exemplo do Miller. Conta a sua biografia que o Miller leu mais de 200 vezes a Bíblia, e muitas dessas vezes ele leu de joelho. Alguns dos seus discípulos, e que deram continuidade à sua obra, contam que certa vez a rainha da Inglaterra esteve lá para falar com ele, e chegaram para ele e falaram: Miller, a rainha está aí e quer falar com o senhor. E ele pediu para que aquela pessoa falasse o seguinte: diga à rainha que agora eu estou de joelho falando com o Rei dos Reis e não posso atendê-lo. Todo mundo temeu, porque achou que ele tinha errado. E mais à frente, como toda luta, como todo processo de administração, o orfanato que ele cuidava de crianças órfãs estava sem o que comer. E todo mundo desesperado, e ele tranquilo, sereno. E falaram para ele: nós temos que buscar ajuda. E ele disse: não vamos buscar ajuda, porque a minha vida e esta obra são administradas por Deus. E ele foi para o seu canto, se ajoelhou e falou: Deus, não temos o que comer, toma conta, obrigado, meu pai. E acabou. Minutos depois, encostaram várias carroças na frente daquele orfanato, e muitas pessoas desceram, pediram para falar com ele. Ele foi até o portão, e aquelas pessoas disseram a ele o seguinte: Senhor Miller, nós somos da padaria e fomos levar os pães para o castelo da rainha. Só que chegando lá, as pessoas responsáveis por receber acharam que esses pães estavam torrados demais. Então nós achamos até um crime em jogar fora. Estamos trazendo várias carroças de pães para o seu orfanato. E naquele dia e durante toda aquela semana, aquelas crianças tiveram como se alimentar. Porque quando o Senhor cuida, Ele cuida e cuida mesmo. Nós não temos que temer, nós não temos que ficar apreensivos. Vamos continuar. Eu agora gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo de número 5, versos 18, verso 18. É uma história conhecida de muitos, ou melhor, de todos nós, que é exatamente o momento em que Naamã é curado, né? No verso 18 está assim: nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encontrar na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Amados, eu aqui vou abordar nesse versículo 2 pontos. Nós já vimos no primeiro momento que para o Senhor eu sou a sua criação querida. Eu sou
aquilo que ele planejou, aquilo que ele estruturou com a sua equipe. Mas agora eu quero abordar com vocês 2 pontos também. Sou criação, mas também eu sou feito, eu fui projetado para adorar a Deus. Não há momento mais agradável do que o da adoração, porque ser adorador é muito importante. Porque quando ele chega e diz que ele está ali a adorar, ele foi com uma intenção, ele foi com um propósito, e ser adorador é algo que chama a nossa atenção, porque existem 18 referências. 10 delas, se não me engano, 10 delas fazem parte do Novo Testamento e todo o restante está no Antigo Testamento. E aqui eu quero destacar uma referência não só para a minha vida, mas para a sua vida também, de adorador. Ser adorador, ele é algo que vai além daquilo que eu conheço como ser cristão, como estar servindo ou obrando numa igreja. Ser adorador é derramar a sua alma aos pés do Pai, para que ele se faça presente na nossa vida. 1 Samuel 1:11, Ana, esposa de Eucana, após adorar ao Senhor, ela faz um voto. Ela diz que se o Senhor desse a ela um filho, que ela entregaria ao Senhor aquele filho, e sobre a cabeça dele nunca haveria de passar uma navalha. Ou seja, quando o seu filho nasceu, um homem que foi o dos últimos juízes de Israel e que começou a dar início ao surgimento dos profetas do Senhor, ela faz com que aquele homem, que era munido de uma piedade profunda, de um discernimento espiritual que a gente não tem como imaginar, e que se dedicava totalmente à realização daquilo que Deus gostaria que o povo de Israel fizesse, ali nós vemos que surge um homem que ele não tinha ambições pessoais, um homem que foi definido como fazedor de reis, porque todos procuravam ele para o seu conselho. Saul foi comissionado com ele. Davi, o rei segundo o coração do pai, foi comissionado por ele. Segundo alguns teólogos, ele faltou pouca coisa para chegar à estatura de Moisés. Eu estou falando de um homem. Estou falando de um homem que emprestou o seu nome para vários e vários. Só na nossa igreja nós temos alguns. Estou falando de Samuel, o profeta Samuel. Ali eu tenho o exemplo de adorador. Samuel não media esforços para que a vontade de Deus fosse soberana na vida do povo. Você, eu, enquanto adoradores, eu não posso estar medindo, eu não posso estar deixando a desejar, porque quando eu vou à casa do Senhor, eu vou para adorar, eu vou para derramar, eu vou para me entregar ao Pai. É muito gostoso e é fundamental na nossa vida que nós não deixemos isso morrer. Eu não posso deixar passar em branco o fato de poder amar a esse Deus que tem me dado o que vestir, o que comer, como trabalhar, formas diferentes de agir. E Ele é muito, muito importante para todos nós. E é lógico, enquanto adorador, eu tenho que
destacar esses pontos. E quando alguns falam assim, poxa, mas eu não sei como fazer, como agir. Meus amados, é simples. O Senhor não é um Deus de dificuldades. Ele não é um Deus que dificulta a nossa vida. Se ele fosse para dificultar, ele já teria feito isso. Ele não teria deixado para nós o registro de tudo aquilo que ele quer que venhamos a fazer. Em 2 Samuel 15:32, Davi vai até o seu monte de predileção para adorar, e ali o Senhor sempre orientava ele. As 10 passagens que nós vamos encontrar no Novo Testamento vão relatar também momentos ímpares de adoração. João 12:20 nos mostra o quanto é o derramar, é o querer. E meus amados, quando você se derrama aos pés do Senhor, e quando eu falo em derramar, é literalmente. Alguns falam assim, mas ele está tão distante. Não está não. Puxa uma cadeira no seu lado e chama ele para conversar. E começa a colocar para ele. E deixe que digam que você está louco, que você endoideceu. Mas não tem problema não. Nesse momento de pandemia, o que a gente mais está vendo é gente ficando louca. Muita gente se rasgando. Mas porque não conhecem esse Deus que dá vida. Esse Deus que nos faz prosseguir sorrindo, brincando, estando alegres em meio a um caos. Porque nós temos a certeza, nós temos a absoluta certeza daquilo para o qual fomos projetados, daquilo para o qual eu tenho que me entregar. Meus amados, todos nós precisamos estar cientes. Nessa passagem que eu citei para vocês, Jesus sobe para adorar a Deus, e ali eu tenho todo um processo de início do seu sacrifício por nossas vidas. Alguns podem até achar de forma sarcástica, né? Poxa, uma pessoa que adora um Deus, que se entrega, que faz... Meus amados, essa entrega é uma entrega de amor. Você não tem como achar que adorar a Deus é algo ruim, é algo difícil. Não tem nada disso. Não existe uma explicação coerente, pois ele é mestre dos mestres e ele usa do irracional para chegar ao racional. Ele usa o impossível para chegar ao possível, porque ele é criador, ele é o Senhor. Em Apocalipse 22:8, João nos diz o seguinte: eu, João, sou o que ouvi e vi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me as amostrava para o adorar. Meus amados, no sentido de crer, eu tenho algo inimaginável. Crer é difícil, é um processo de aprendizagem, é um processo de experiência, de troca. Você, eu e Deus. Todos nós temos que ter esse intercâmbio com o Senhor, temos que aprender com o Senhor, temos que saber o que o Senhor quer para a nossa vida. João não pensou duas vezes ao se deparar na presença do anjo enviado pelo Senhor. Na visão de alguns teólogos, de alguns pesquisadores, esse anjo que foi enviado era o próprio Jesus. E ele, ao reconhecer nesse anjo Jesus, ele se prostra para o adorar. Amados, adoração é algo que não tem explicação. Adoração é intimidade com o Pai. Adoração é você, assim como um pai e uma mãe ama os seus filhos e os tenta proteger de todas as formas
possíveis, esse amor, ele é elevado a infinita potência, porque é assim que ele nos ama e ele nos quer adorando ele. Alguns podem achar, poxa, mas é egoísmo, é só para ele? É só para ele. Sabe por causa de quê? Porque ele é pai. Um filho, quando ele ama ao seu pai, à sua mãe, aos seus familiares, ele quer saber de adorar eles. Ele quer saber de exaltar aquilo que ele tem aprendido com os seus familiares. E o que eu hoje quero deixar para você que está me ouvindo nessa manhã é que adorar esse ato de amor e de entrega que não tem explicação. É um ato de amor onde, quando você vê uma criança sorrir, quando você vê uma pessoa que estava doente louvar ao Senhor e nunca, em momento algum, maldizer aquele processo que ela está passando, ali nós entendemos o que é adorar. Na minha vida eu tenho um exemplo grande. Conheci uma mulher de luta, uma mulher que batalhou a vida dela inteira para criar vários filhos. O nome dessa mulher é Irene, missionária Irene. Uma mulher que não teve limite e que ao final de sua vida, com seus 90 e alguns, ela, mesmo passando por um processo de Alzheimer, nunca esqueceu a palavra do Senhor, nunca esqueceu louvores da harpa e sempre, quando alguém orava por ela ou pedia para estar orando por ela, ao invés de levar conforto, saía confortada, porque ela nunca esqueceu esse Deus maravilhoso. E é assim que a nossa vida tem que ser. Exemplos como o da missionária Irene, que não esqueceram Deus em momento algum. Você é dono de alguma coisa, você tem o seu próprio negócio, chame ele para ser seu sócio. E sócio majoritário. Porque você, antes de fazer qualquer coisa, procure ouvi-lo. Procure senti-lo para saber se você está no caminho correto. Não abandone o seu posto de adorador. O terceiro e último ponto dessa manhã, ele fala sobre ser servo. Quando lá no finalzinho do versículo, ele fala para nós sobre estar indo como servo. O ser servo é algo que alguns podem achar humilhante, podem achar deplorável, podem achar algo que está minimizando, está diminuindo. Meus amados, um servo, no sentido histórico, era uma pessoa que tinha a sua importância, mesmo que fosse alguém que tivesse sido escravizado, mas ele era e recebia a confiança do seu Senhor naquilo que ele fazia. Alguns, como os copeiros reais, eram responsáveis por experimentar toda a comida, toda a bebida que era entregue ao rei para que nada acontecesse com ele. Então aí nós vemos o grau da importância que o Senhor tinha no seu servo. A importância que esse servo tinha para o seu Senhor. E assim como você, que serve a Deus e é um Deus que é Rei dos Reis, você tem a sua importância. Não se diminua, não se menospreze, não se minimize, porque quando você faz isso, o inimigo bate palma. Ele bate palma porque ele está vendo que você está sendo perdedor. E é isso que ele quer para a sua vida. Quer que você seja um perdedor, quer que você
perca tudo que você conquistou até hoje. Não deixe que ele faça isso com você, porque você é mais do que vencedor. Você é importante para Deus. A sua importância é tão grande que Eliseu, quando faz um pedido, o Senhor sempre o atendeu. A mesma coisa acontecia com Elias. Meus amados, o servo, quando tem intimidade com o seu Senhor e pede alguma coisa, o Senhor atende. Intimidade significa relacionamento. Você que é servo do Senhor, que é um crente no Senhor ou cristão no Senhor, no sentido mais firme da palavra, se você tem intimidade e ela é algo que é uma via de mão dupla, essa intimidade te possibilita pedir ao Pai e Ele vai te atender. No decorrer de tudo que a gente tem falado, eu vi que para o Senhor, eu sou a sua criação, eu sou aquele que busca o adorar e sou o seu servo. E um servo fiel é aquele que não pensa em si mesmo. O copeiro não pensava em si mesmo. Quando ele ia para experimentar alguma coisa, ele sabia que ele poderia morrer, mas ele não parava para pensar, ele seguia em frente. Vamos seguir em frente. Não pare para pensar. Faça apenas aquilo que você é orientado. Você está vivendo um momento onde você precisa ter cuidados. Higiene, máscaras. Se você trabalha várias horas, você tem que ter mais de uma ao teu alcance. Se manuseia alguma coisa, o álcool gel. Então, eu tenho ferramentas e Deus nos deixa essa ferramenta. Antes, como servo, eu tenho que pensar naquilo que o meu Senhor, o meu mestre, o meu patrão sim, patrão, porque o Senhor Jesus é o nosso patrão, porque Ele me dá o que comer, Ele me dá o que vestir, Ele me dá a minha casa, para alguns carros, negócios, é Ele que dá. E quem nos dá alguma coisa, quem nos beneficia de alguma forma, é o nosso patrão. Quando você trabalha, ao final do mês, você tem ali o seu salário. Porque o seu patrão entende que você trabalhou e você precisa para isso. Mesmo que nesse momento, alguns estejam como estamos agora aqui, né? No ar de uma forma digital. Não estamos trabalhando fisicamente, mas digitalmente estamos sim atuando, estamos operando e o Senhor não vai deixar faltar nada na nossa vida. Precisamos estar cientes de que Ele é que nos sustenta. E com isso, eu escrevi algo, né, que o Senhor foi nos dando. Somos sim serviçais de um Deus que nos deu céus para nos cobrir, a terra para nos alimentar e abrigar, o mar para nossa navegação e alimentação, os campos para admirarmos como Ele nos ama com suas belezas e maravilhas, e os demais seres para que venhamos conhecer a nossa pequenez, onde vemos a nossa dependência, ou seja, sempre vamos estar dependendo dele, pois o seu amor, que transcende toda e qualquer forma de pensar, não tem como ser mensurado. O tamanho desse amor, nós ficamos sabendo sim, que o seu filho, e aí nós vemos o tamanho desse amor,
desce do seu trono. Ele não precisava. Ele saiu de um trono de majestade, de glória, deixou tudo que possuía para poder morrer por você e por mim. Meus amados, nesse universo que é a palavra de Deus, que é algo inexplicável, eu não tenho, você não tem, nós não conseguimos medir. Pessoas que teoricamente estariam sendo vítimas dessa pandemia, pessoas com mais de 90, pessoas com doenças crônicas, estão saindo desse processo. Agora, nesse instante, talvez alguns milhares estejam se safando dessa doença. E alguns desses milhares podem estar passando por esse processo que nós conversamos. E aí eu pergunto, que amor é esse? Que tanto amor é esse que o Senhor tem pela minha vida e pela sua? Pessoas que erram, que falham, que pecam, às vezes falam demais, erram demais, mas Ele ama. E esse amor não tem explicação. Não tem. Não tem como explicar uma pessoa que está à beira da morte levantar sem sequela nenhuma, sem problema nenhum, e ainda levantar adorando a um Deus que muitos dizem, foi Ele que te colocou aí. Meus amados, nós temos que tirar experiências maravilhosas desse momento que estamos passando. Nós não podemos deixar que a vida simplesmente passe por nós. Nós temos que aproveitar a todo instante para adorar, para louvar, para agradecer a esse Deus maravilhoso. Esse Deus que tem movido céus e terras por cada um de nós. Porque nós somos sua criação. Nós somos seus adoradores. Nós somos seus servos. E se você que me ouve hoje ainda não teve essa oportunidade, senta agora, puxa uma cadeira, bota do seu lado e começa a conversar com Ele. Se abra para Ele, se entregue para Ele, para que Ele possa fazer essa mudança na sua vida, para que Ele possa transformar esse momento que você está achando que é catastrófico em algo maravilhoso. Estamos nos preparando para voltar para a casa do Pai, tanto física como espiritualmente. Porque a vontade que nós temos de amar como sua criação, de adorá-lo como Deus maravilhoso que é, e servi-lo como Ele merece ser servido durante cada dia de nossas vidas, é algo importantíssimo para cada um de nós, para mim e para você que me assiste hoje. Vamos adorar a esse Deus, vamos querer, e voltar para casa é algo assim inexplicável. Nesse processo todo, algumas igrejas estão desesperadas. Meus amados, se você visitar a nossa igreja, você vai ver que Deus fez um rebuliço. Saímos para entrar num processo pandêmico onde as portas foram fechadas, onde eu não pude ter mais acesso, e em alguns momentos aos quais eu pude estar no local de volta, eu vi o Senhor fazer isso na igreja. Ele modificou tudo. Ele providenciou conserto, Ele providenciou melhoras, Ele providenciou e está providenciando o sustento para as famílias que dependem do Mão Amiga, da bolsa de alimentação que a igreja fornece. Ele está fazendo com que pessoas se reconheçam, ou seja, voltem a conhecer, voltem a estar junto dele. Meus amados, você que está junto comigo agora nesse momento, se prepare para voltar para a casa do seu Pai. Se prepare para estar ali
adorando, bendizendo ao nome dele, servindo a ele, porque servir a ele é tudo de bom. E é assim que você tem que fazer. E hoje nós vamos acordar, assim como o meu irmão Zezito colocou bem aqui, eu tenho que acordar para a luta. A vida não acabou. A vida continua. E ela continua de uma maneira diferente. Vai continuar de uma maneira que eu não tenho como explicar. Não tem como dizer se vai ficar melhor, se vai ficar pior. Porque como servo, eu vou deixar que o meu Deus, o meu Senhor, o meu patrão me conduza e me mostre o que eu tenho que fazer. Nesse momento, eu vou estar orando para que a gente encerre e vou estar orando pela nossa lista de pessoas que algum dia tiveram na presença do Senhor e por algum motivo, talvez por uma palavra que foi mal falada, algo que foi mal interpretado, mal dito para aquela pessoa, fez com que ela se afastasse, fez com que ela saísse da casa do Senhor. E você que me ouve agora, se ainda não teve um encontro com Ele, se ainda não o aceitou, aproveite o momento, entregue a sua vida na mão desse patrão, desse Criador, daquele que está esperando a sua adoração, a sua intimidade com Ele. Seja para Ele, seja para a sua vida, algo diferente. Não deixe que esse momento traga tristeza, traga peso, mas traga sim para a sua vida uma vontade inexplicável de lutar e de querer vencer. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero, desde já, não vou pedir, eu vou somente agradecer. Existem nomes nessa lista de pessoas que já te conheceram, já tiveram contigo, talvez não com um encontro com tanta intimidade, mas tenho a certeza que tu vais promover essa intimidade, esse aproxego, esse novo caminhar. E aquele que ainda não te encontrou, aquele que ainda não esteve junto contigo e quer te aceitar, que o Senhor possa recebê-lo com braços abertos. Dá, Senhor, a oportunidade para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que não souberam ainda o que é derramar o seu coração diante de ti. Pai, quero te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de poder estar entregando um pouquinho só, porque enquanto servo ainda estamos aprendendo, estamos no caminho e vamos aprender ainda durante muito tempo, se assim for a vontade do Pai. E que você, nessa manhã, possa ser abençoado. Tenha um final de semana abençoado. Teremos uma outra live às 18 horas. Não deixe de assistir, não deixe de participar, não deixe de estar ouvindo aquilo que Deus tem dado, tem trazido para você durante essa semana. Foi uma semana de palavras fortes, de palavras poderosas, e hoje Ele está tratando com você da intimidade. Ele está tratando com a criação da intimidade e do serviço que você tem para fazer para Ele. Mas pastor, eu não sei o que fazer. Se você sabe orar, você já sabe fazer algo importantíssimo para a obra do Senhor. Ore, agradeça a Ele pela sua vida, pela vida dos seus vizinhos que estão ao seu redor, dos seus amigos que estão passando por esse processo e sobreviveram. Obrigado por estarem nos ouvindo e que vocês possam ser abençoados nessa manhã, nessa semana que está chegando, em nome de Jesus. E até a próxima.